27 e também para a TV Capital Canal 32, mais uma edição do Jornal Argumento. Eu recebo com muita alegria, com muito prazer, o doutor Alexandre Azevedo, professor de Direito Eleitoral. Professor, muito obrigado pela presença do senhor e muitas perguntas a serem feitas. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, André, é um prazer para mim estar aqui, você também falando aí com o seu telespectador. Professor, a gente brincava antes de começar o programa, foi golpe contra a Dilma e o Lula não sabia do mensalão, aí o senhor arrematou a situação em duas palavras. Não foi golpe e o Lula sabia, não tem dúvida, eu não tenho dúvida de nenhuma dessas duas coisas. Não foi golpe, o pessoal fala muito disso, foi golpe porque foi uma representante eleita, uma presidenta eleita. Exato, o impeachment ocorre exatamente de alguém que foi eleito, né? E legitimamente eleito. Se não fosse legitimamente eleito, sequer tomaria posse, né? Então, como ela foi legitimamente eleita e praticou crimes de responsabilidade durante o exercício do mandato dela, houve o processo normal, inclusive até você falou, né, demorou muito, né? Foi mais de 9 meses, né, gerando uma situação dessa aí, e até chegar no final. E eu acredito tudo isso é um clima que ficou de insegurança, né? Em 9 meses o país não produziu, o país não saiu de crise, não tentou sair de crise. Não, desde 2014 que o Brasil não começou, ficamos parando no quarto turno. Teve essa questão de turnos, né, da eleição. E exatamente por conta dessa não governabilidade que tivemos em relação, primeiro, à própria governança da Dilma, segundo, o Congresso Nacional, que ela perdeu a governabilidade, né, a partir do momento de um presidencialismo de coalizão, em que o presidente ou presidenta perde a base de apoio, fica difícil governar. E ela perdeu essa base de apoio muito cedo. A partir da eleição, a partir do segundo turno das eleições ali, terminando outubro de 2014, ela perdeu o apoio dela, porque ela falou, olha, a realidade é outra, a gente ganhou a eleição, acabou a eleição, e agora vem um remédio amargo, né, para combater tudo aquilo que eu falei durante a campanha, né, não aconteceu, e aí veio a situação, eu não sabia, ela mesma falando, né, eu não sabia que a crise era tão complicada da forma como era, e precisa de remédios amargos, logo depois das eleições. E aí a inflação começa a subir, né, a fugir do controle dela, e aí vem todo o histórico e tudo até desembocar nisso que a gente já sabe que foi o impeachment dela. Professor, abriu-se um precedente perigoso, porque a gente sabe que todos os políticos, sejam prefeitos, governadores ou presidentes, eles pedalam, né? Porque aqui em Goiás mesmo o governo está usando fundo judiciário para pagar funcionalismo. O prefeito também ele acaba usando outras fontes para pagar também algumas dívidas. Abre-se um precedente muito perigoso e o gestor, o chefe do executivo, pode ficar à mercê do humor do presidente do legislativo, que abre um impeachment ou não baseado no que aconteceu com Dilma? Primeiro precisam de dois fatores nisso aí, né? Não apenas o presidente. E aí o Eduardo Cunha, ele é um mau político, né? No sentido de que é um corrupto, um ladrão, de que está sendo acusado de várias coisas. Isso é uma situação, né? Agora, o simples fato dele ter recebido não seria nada se a Dilma tivesse a base de apoio íntegra ali no Congresso Nacional. Então, acreditar o impeachment dela no Eduardo Cunha, eu acho que é um pouquinho demais. Que não foi apenas o Eduardo Cunha, ele apenas recepcionou, né? Precisou de mais de 300 deputados federais aceitar aquilo, impeachment, 3/5 dos deputados federais, precisou de mais de 3/5, 2/3, né, dos deputados, depois precisou mais de 2/3 dos senadores para aprovar o impeachment dela. Não foi uma obra única e exclusiva do Eduardo Cunha, né? Foi uma perda de controle de sua base muito maior do que apenas o presidente da Câmara. Quando o Partido dos Trabalhadores, eles se apoiam na tese do golpe, porque aí eu até pergunto para o senhor,
todos os partidos, né, à exceção do PCdoB e do PT, faziam discursos, né, extremamente populistas, já que todos eles estavam, a grande maioria também está respondendo a processo, mas faziam aqueles discursos de moralizador e o PT e o PCdoB ficavam ali basicamente, ou seja, como se tivesse chagas, e todo o parlamento, mesmo estando afundado na questão do STF, fazia discurso de moralização. Como é que o senhor sentia quando o senhor via isso? Aquele discurso de moralização, moralizador, por assim dizer, né, ele decorre exatamente daquilo que a sociedade que clama. Então, olha, eu vou votar nisso porque é pela moralidade. E aí nós vimos que pessoas que, até aquela deputada federal que chega para votar em homenagem a fulano de tal, que está fazendo uma administração moralizante no município tal. Foi preso no dia seguinte. Em menos de 24 horas, esse prefeito estava sendo preso. É um discurso que não casa com a prática, infelizmente, né? Agora, não por isso que vai ser retirado o valor do voto, né? Não é por isso que, porque estava sendo preso, caçado e etc. e tal, que tira a eficácia daquele voto. Eu acho que aí sim o eleitor deve, até mesmo com base nisso, né, nesse histórico, não votar no mal político. Agora, professor, a chave para tirar o mal político é o voto. O mal político não chegou lá de helicóptero, não pousou lá de uma outra forma. Pousou lá pelo voto que o cidadão deu para ele. Professor, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Eu acompanhei o processo do Diretas Já. Seria possível ou cabível aceitar a situação de que era uma onda, ou seja, o Tancredo Neves simbolizava uma onda, porque nós lutamos tanto pelo direito ao voto e ano após ano o eleitor errando, o político errando, chegando ao ponto dessa abstenção tão grande e a discussão sobre o voto facultativo. Aquela questão do Tancredo Neves, era uma onda o voto direto para votar no Tancredo Neves ou havia uma consciência política do cidadão sobre o voto? Desde 64, a população estava sem votar, né? Então, naquele momento, era um desejo genuíno. Nós precisamos votar, nós queremos votar. Basta de pessoas que escolham por nós. Nós queremos eleger o nosso presidente da República. Nós queremos leis democráticas. Esse foi o primeiro momento, né? Então, ali não foi apenas uma onda, né? Foi um desejo genuíno de querer votar. O problema é que, depois disso, 64, de 82, começando ali uma abertura democrática, e vai resultar na Constituição de 88 e vai resultar ali no voto direto em 89. E foi um genuíno, foi um movimento genuíno. O problema é que a população vota e, ao votar, percebe uma percepção de corrupção, e a população leva ao passado muito antigo, tipo, naquele tempo não existia notícia de corrupção. No governo militar não tinha notícias de corrupção. Então não existia. E agora que a gente vê notícias e mais notícias de corrupção, só que essas notícias de corrupção são desacompanhadas de notícias de que esses corruptos estão sendo punidos. Então acaba criando um sistema um descrédito no sistema. E aí esse descrédito no sistema leva as pessoas a não mais querer votar. Nós tivemos uma situação muito parecida, a CPI dos anões do orçamento. Praticamente a mesma que está acontecendo agora com a Operação Lava Jato, só que naquele momento puniu-se apenas os parlamentares e deixaram inteiros. Agora estamos vivendo a mesma situação, penso eu, mas invertendo as coisas, prendendo os empresários e deixando os políticos do lado de fora. Estou certo a fazer essa analogia ou estou errado? Bom, primeiro duas situações. Quando a gente tinha ali os anões do orçamento, né, simbolizando ali aquelas pessoas que eram do baixo clero, né,
nada com 7 anões, né? Mas eram ali do baixo clero, era uma corrupção para eles, para a pessoa. Né? Desde o mensalão para cá, nós temos uma corrupção para os partidos. Então, era uma corrupção para injetar dinheiro nos partidos para se ganhar eleições. Esse foi um grande diferencial. Né? Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto, lá se puniu muito dos políticos exatamente porque eram eles, não tinha a figura do partido envolvido. Né? E hoje nós temos a figura do partido. Está se punindo muitas empreiteiras? Está. Muitas empreiteiras estão sendo punidas, os presidentes de empreiteiras. Quanto que a gente ia pensar que um Marcelo Odebrecht, com a grana que ele tem, o dinheiro que ele tem, o recurso que ele tem, fosse ficar mais de um ano preso? Já está. Já está ali. Há mais de um ano pedido de preso. condenação de 4 anos para ele. Ou seja, exato. algo impensável. Algo impensável. Então, quando fala, no polícia não vai preso, olha, eu acho que aquilo que a gente falava, o povo tem memória curta. Eu acho que nem memória curta está tendo. Não está tendo reflexão, porque está tendo essas prisões. E os políticos, aos poucos, eles estão indo também. Nós temos agora o Eduardo Cunha, que estava protegido, de repente agora vai ter ação contra ele, contra a esposa, a filha. Temos ali o Palocci respondendo, o Zé Disseu, o Delúbio Soares, que também estão sendo punidos. Então, assim, aos poucos está chegando também, não ao político pequeno. O político pequeno já era. Agora nós estamos chegando nos políticos grandes. Ex-ministros da Fazenda, né, indo. Quando a gente pensava nisso, que ex-ministros de várias pastas, de repente, respondendo a esses processos. Então, está chegando também a eles. Agora, até onde nós vamos, professor? Porque estamos baseados naquela operação da Itália, mãos limpas. E nós temos o Berlusconi, que, ou seja, tudo aquilo que representava em termos de moralização política, partidária e também a negociação com empresas e política, Berlusconi jogou tudo no chão, porque acusado de pedófilo, tendo várias ligações com pessoas erradas. Vamos resolver o problema do Brasil ou vai ser apenas mais uma ação que vai, no decorrer do tempo, vai perdendo sua força? Então, essa situação de combate à corrupção, ela não pode ser apenas um episódica, né, a gente costuma chamar. Ela deve ser algo de política governamental mesmo. Se for apenas episódica e esquecermos, daqui a pouco nós chegamos na Itália, né, que livra ali todo mundo na Operação Mãos Limpas, e aí depois nós temos um Berlusconi. Né? E aí depois nós temos um outro, nesse momento da Itália, né, uma descrença da população também com a política. Então, se acontecer isso e vivermos apenas um movimento mãos limpas, nós podemos voltar esse dia novamente com a Itália. Então, é algo que, de corrupção, ou combate à corrupção, é algo que deve ser feito constantemente, exatamente para não resultarmos numa operação dessa na Itália. Professor, queira ou não, brincam, né, que a descoberta do Brasil, ela já teve uma participação muito de pessoas corruptas nessa situação. No governo militar nós tivemos também, tanto é que a CAPEM, ela faliu em função de desvios e coisas nesse sentido. É possível pensar que um dia nós vamos ter no Brasil, vamos banir do Brasil a questão da corrupção, principalmente pelo cidadão que, quando ele tem um amigo que é político, não é um ato corrupto, é um favor de um amigo, mas se é outra pessoa, é corrupção. Essa forma de entender, até mesmo eu falo para o senhor, que o senhor viu essa pesquisa, uma pesquisa feita, 99% do cidadão condena a corrupção. Porém, a pesquisa foi mais longa e mostrou que quase 95% do cidadão eram os corruptos. Como é que se vê? Dá para pensar que um dia nós vamos ter o fim da corrupção? Eu esqueci quem falou essa frase, mas é mais ou menos, muito clara nesse sentido, né? O Congresso Nacional e a política é apenas uma caixa de ressonância da sociedade, né? Então seria absurdo nós querermos
políticos honestos com um povo desonesto, com um povo do levar vantagem lei de Gerson, em tudo. né? Exatamente, a lei de Gerson ali. Então, se a gente quer uma política mais honesta, um sistema político mais honesto, nós precisamos que nós, como sociedade, tenhamos mais honestidade em todos os nossos atos. No mínimo que seja, no pequeno, até, né, aquela questão maior. Então, furar fila no banco, colar na prova, né, atender o telefone, ou ver o telefone e falar para o filho, olha, fala que não estou. Né? Esses pequenos atos aí, como que você vai ensinar o seu filho a ser honesto se você já ensina ele a mentir? Vê quem é, se for fulano, fala que eu não estou. Né? Nisso aí já se mostra. Então, eu creio que podemos construir uma sociedade melhor? Podemos. Né? Mas, a partir do momento que nós tenhamos condições de, como cidadão, praticar atos de honestidade cotidianamente e nos pequenos detalhes, né? Nas pequenas coisas. Agora, professor, o senhor tem uma missão ingrata, né? Que além de tentar explicar para quem está em casa o que acontece na política brasileira, o senhor também tem um grupo, tem alunos que o senhor leciona, né, direito eleitoral. Como é que o senhor explica para os alunos do senhor essa situação que, mesmo, por exemplo, tivemos o caso de Eduardo Cunha. Pela primeira vez tirou-se o presidente, mas manteve o cargo, entra outro. O caso da presidente Dilma, 2 presidentes, aí um presidente do Supremo Tribunal fazendo julgamento. Como é que é explicar isso e como é que é a cabeça das pessoas para entender essa situação? Não, aí que é a parte interessante, né? Como a gente estava vivendo isso, nessa turma foi até mais fácil, né? A vivência estava ali maior. Agora, o difícil mesmo é se explicar, e aí eles não querem entender, como que o Eduardo Cunha chega lá. Né? Mas como que o Eduardo Cunha chega? Eu falo simples, alguém votou nele. Né? Então não chegou lá do nada, não foi um alienígena que chegou e colocou o Eduardo Cunha na cadeira de presidente. Né? Essa situação acontece exatamente porque o grupo de eleitores votam nele, ele é eleito e aqueles outros representantes dos eleitos vão lá e escolhem ele para ser presidente, né, da Câmara dos Deputados. Isso aí, em determinada medida, também por uma falha de governabilidade da Dilma, que tinha ali, né, ela tinha pelo menos uma base, Quinalha, que era o candidato dela, né? Isso, o Arlindo Quinalha. Seria o candidato do PT, né, e o candidato do PT teve, né, 130 votos, se não me engano, 130 e poucos votos para a Câmara, para ser presidente da Câmara dos Deputados. E aqui vai um detalhe, ele seria ocupante desse cargo pela segunda vez. E ele, na minha ótica, foi um dos melhores presidentes da Câmara dos Deputados. Um dos melhores. Ele criou o orçamento positivo, né, que tirou aquela manobra que o governo tinha com os parlamentares para conduzir a coisa como queria. Nesse aspecto também evoluiu um pouco, mas e as lambanças? Mas da prerrogativa dele, ele como deputado, como presidente da Câmara dos Deputados, eu acho que ele teve uma atuação muito boa mesmo. Criou uma independência do legislativo, mesmo que pessoal, mas criou essa independência. Mas criou, né? Só que não conseguiu ser reeleito, em parte porque o próprio parlamento já não queria mais o governo Dilma. Já queria dar já havia ali no Arlindo Quinalha podemos chamar de... persona não grata no Congresso. Persona não grata no Congresso, mas não isso. Um aliado da Dilma. Queriam colocar alguém que não fosse aliado. E a Dilma não soube compor com outros partidos. Ok, vocês não querem ele, certo? Então não vai ser ele, mas vamos escolher outro no consenso. E não o Eduardo. Né? Esse é o primeiro momento, o primeiro passo. E ela perde, ela banca aquele discurso. Não, o parlamento é soberano para escolher. E aí escolhe o Eduardo Cunha. Né? E aí ela caça, ao invés de tentar uma composição, então, com o Eduardo Cunha, daquilo que fosse possível, né, ela compra briga com ele.
Esse foi um detalhe. Comprou briga com ele. E eu sempre brinco, né? Falo, olha, nós devemos saber escolher os nossos amigos, mas devemos, né, ter mais sabedoria para escolher os nossos inimigos, os nossos adversários. Maquiavel diz muito bem isso, né? Coloca muito bem essa questão do comando, comandados e parceiros também aliados. Né? Tem ali os seus inimigos próximos, os seus amigos próximos, mas seus inimigos mais próximos ainda, que é para você olhar, né, o que eles estão fazendo. E ela, ao comprar briga com o Eduardo Cunha, esqueceu que o Eduardo Cunha tem um poder dentro do Congresso Nacional, que, aliás, eu acho que talvez nem ela soubesse isso, né, mensurar esse poder que ele tinha. E ele só mostrou isso depois. Talvez ela não sabia por soberba, arrogância e até mesmo se ela praticasse mais o fisiologismo, como Lula muito bem fez, né, como todos os outros presidentes, à exceção de Collor e de Dilma, todos eles conduziram muito bem esse processo do fisiologismo. Essa questão, professor, nós temos um governo republicano onde o voto que manda, mas nós temos ações extras que interferem muito na política e acaba criando também essa forma de discursos populistas e o fisiologismo que todos os dois poderes acabam praticando para sobreviver. Outro desafio também a ser rompido? Sim, num parlamentarismo seria resolvido facilmente. No presidencialismo que nós temos, e aí é uma situação bem mais complicada, que é um presidencialismo de coalizão. Então, quem está no poder precisa do Congresso Nacional para governar, né? Num sistema como o nosso, que mais de 35 partidos e 28 com representatividade lá no Congresso. Exatamente. 28 partidos representados. 28 partidos para se negociar no Congresso Nacional. É algo muito grande. Quando a gente pega a oposição, né, eu lembro do governo Lula, que foi nele que perdeu a CPMF. A CPMF acabou. E ele falou, olha, culpa da oposição. Culpa do PSDB, do DEM e do PPS. Olha, eram só 3 partidos. Só esses 3. O PMDB da base do governo, o PT da base do governo, o PSD da base do governo e tantos outros da base do governo. E colocar a culpa apenas na oposição, professor, mas não dá para se pensar. Vamos uma reflexão mais profunda. Antes era Arena e MDB. Eram esquerda e direita, ou oposição e situação. Como é que se justifica hoje, professor, 35 partidos e ainda mais 2 que vão ser criados, tanta ideologia? Por exemplo, fala de socialismo, comunismo, situações que teoricamente, principalmente, hoje cabe o Partido Comunista no Brasil, ou qualquer lugar, e esses 35 partidos, 35 ideologias diferentes? Bom, eu acho que não tem muito como comparar. Primeiro que quando a gente tinha o Arena e tudo, era um partido ditatorial. Então veio a ditadura e falou, olha, só pode ter 2 partidos, ou você é da situação ou você é da oposição. Simples assim. Isso é ditadura, né? A democracia, ela não, na minha ótica, não poderia também limitar a quantidade de partidos políticos, a criação de um partido político. Só que nós precisamos limitar a forma de atuação. Então, por exemplo, partidos, para ter acesso ao fundo partidário, precisa ter uma quantidade X de votos. Poderíamos pensar no meio termo, não? O partido criado no primeiro ano, primeiro, segundo ano, ele vai ter uma certa ajuda. Depois disso aí, neguinho, vai com a sua própria força. Vai de acordo com a sua eleição, né? Com o voto que você conquistar nas urnas. Agora, o que não dá é para, numa democracia, a gente bancar a estrutura de 35 partidos com tantos outros para serem criados. E pagamos quase R$1 bilhão de fundo partidário. E outra coisa, professor, perfeito, que foi até engraçado,
o Partido da Mulher Brasileira, ele foi criado, tinha 10 parlamentares. Com a janela, 9 saíram. E quando veio o horário de televisão, só tinha um representante, ou seja, é esperteza também por parte dessas pessoas que utilizam esses partidos para tirar proveito, tirar vantagem também? Não, com certeza. A criação, né, desses partidos políticos, da forma como nós estamos vendo, é uma esperteza. E aí nós temos aqui em Goiás o PROS, né, criado aqui em Goiás. Cidadão que mora em Planaltina e trabalha em Goiás. Recebeu o verbo do fundo partidário, o que ele fez? Comprou um helicóptero para levá-lo de Planaltina, de Goiás, para Brasília, onde ele trabalha. Ora, dinheiro do fundo partidário servindo ali para essa estrutura. Isso é um absurdo. E aí nós Isso em si é um absurdo. Mas vamos pensar no processo de mudança. Tivemos... O senhor se lembra de alguma reforma política nesse período todo que a gente teve? Porque tivemos mais reformas eleitorais ou políticas? Na verdade, nós não tivemos nenhuma coisa nem outra. O que eu considero é que nós tivemos mudanças na lei. Reforma, não. A reforma, ela... Quando você está indo na sua casa, né, o que você vai fazer de reforma? Você detecta um problema e faz algo para resolver o problema. Então, eu só considero como reforma aquilo que, primeiro, se detecta ali algum problema e eu faço algo para tentar resolver esse problema. Um conserto. Ainda que não seja isso, um conserto. Agora, quando você faz alterações, né, apenas visando alguma adequação, eu não considero isso como reforma. E foi o que nós tivemos nesses anos todos com essas reformas. Desde 2006 até agora, 10 anos, né? Nós tivemos 9 alterações na legislação eleitoral. 9. Que, no meu entender, não vieram para alterar profundamente ou para modificar, né, alguma situação entendida ali como um problema. Talvez em 2006, com o mensalão e tudo, né, que veio com as campanhas de resolver gastos de campanha eleitoral, talvez ali nós tenhamos alguma coisa, né? Mas mesmo assim, não considero como algo aprofundado, né, para se resolver de fato um problema. Fala-se muito da cláusula de barreira, né, que teoricamente seria a exigência de um mínimo de representatividade para que o partido pudesse existir. Tentam, na realidade, professor, tentam intimidar os partidos menores ou realmente querem propor a cláusula de barreira e outra fim de coligação, essas coisas? É mais uma ameaça para ter o controle do partido político ou mesmo uma predisposição em consertar alguma coisa? Não, na verdade é bem isso, né? Essas cláusulas de barreira que às vezes nós vemos foram criadas ali para meio que servir de uma moeda de troca com esse partido pequeno. Opressão, olha, né? fica aí que senão a gente aprova esse e aí você fica, né, você perde o seu tempo, você perde o seu dinheiro, então joga aqui com a gente. É algo mais ou menos nesse sentido. E isso é ruim. Continuaremos, eu tenho que fazer um breve intervalo comercial e na volta continuaremos conversando aqui com o doutor Alexandre Azevedo, ele que é professor de Direito Eleitoral. Já ficam algumas perguntas, né? Nessa eleição, muitos ganharam e não levaram. Estão sob júdice, né? Várias eleições, em alguns municípios, outras eleições, e outros municípios, uma candidatura só. São os assuntos que a gente aborda depois do intervalo, um instante só a gente está de volta. E aí, pessoal, tudo bem? Oi, gente! Bom, todo mundo tem aquele sonho da casa própria, não é? É verdade. E graças ao governo de Goiás, isso já é realidade para milhares de famílias. Os programas Cheque Mais Moradia e Cheque Reforma melhoram a vida dos goianos. Mais de 170 mil famílias em todo o estado já foram beneficiadas. Juntos, Cheque Reforma e Cheque Mais Moradia atenderam os 246 municípios goianos. Gente, os investimentos ultrapassam 400 milhões de reais. Agora, Manu, vamos falar de segurança pública? Vamos sim. O reforço no policiamento, apreensão de armas, prisão de suspeitos e recaptura de foragidos já apresentam resultados, viu? Os índices de crimes como latrocínio, homicídio e furto de veículos caíram em todo o estado. E não para por aí não, já estão em andamento
novos concursos para contratação de mais 3 mil policiais civis e militares. Com as ruas mais seguras, todo mundo fica mais feliz, né? Ainda fica melhor, né? Bom, gente, por hoje é só. Tchau. Tchau. Goiás, estado inovador. Comercial Fernandes, materiais para construção. Empresa do Grupo Gabriel Fernandes, Campinas. Balneário Meia Ponte. Vai construir? Não se esqueça. Comercial Fernandes. Televendas 3233-6595. Della Panificadora. Qualidade e higiene absoluta. Várias opções de acordo com o seu paladar. Pizzas, crepes, pães, bolos, doces e salgados. Servimos também café da manhã e almoço executivo. Na Della Panificadora você encontra também salgados para festas e eventos. Della Panificadora, na Praça da Nova Suíça. Telefone 3251-6705. Atenção, lojista, atacadista, revendedores, não compre antes de passar na Intacta Imports. Temos uma grande variedade de produtos para seu comércio. Importamos muitos itens para atendê-los. Não perca nossas promoções. Fazemos entrega em toda Goiânia e Aparecida. Intacta Imports, Rua Senador Jaime, número 827, esquina com a Rua Pará, perto do Campo do Atlético, Campinas. Telefone 3233-2646. Mutirão, a loja mais completa de Goiânia, com móveis eletrodomésticos, cama, mesa e banho. Tudo pelo menor preço e prazo. Parcelamos em até 10 vezes sem juros no cartão Master e em 6 vezes sem juros nos cartões Visa e Pecar e no crediário próprio. Loja Mutirão, 40 anos de tradição. Rua José Hermano, esquina com Leste-Oeste, número 1607 em Campinas. Telefone 3233-7007. Nobre Arte Móveis, indústria de móveis finos em aço, alumínio e fibra sintética. Mesas, cadeiras, camas, sofás, banquetas e móveis em geral, com beleza e requinte. Móveis fabricados e personalizados de acordo com cada cliente, pois só quem fabrica pode fazer mais barato. Rua Pinheiro Chagas, Cidade Jardim. Entre em contato pelo telefone 3256-5812. Nobre Arte Móveis. Decorando para você. Bom gosto e qualidade ao seu alcance. Real Cores, aqui você tem a cor dos seus sonhos. Tintas automotivas, máquinas agrícolas, aviação, cores feitas de acordo com o cliente. A tinta que seu carro merece está aqui na Real Cores. Preço, atendimento, qualidade você encontra aqui na Real Cores. Assistência técnica e entrega. Real Cores, Avenida T9, número 3149, Jardim América. Telefone 3088-2828. Alô, você revendedor de materiais para construção. Aumente suas vendas e seus lucros. A Rejumassa tem uma linha completa de argamassas AC1, AC2, AC3 e múltiplo uso. 12 cores de rejuntamento flexível, gesso rápido e cimento branco. Tudo produzido dentro de um rigoroso critério de qualidade. Frota própria para a entrega do seu pedido de acordo com a sua necessidade. Visite nosso site ou entre em contato conosco pelo telefone e solicite um representante. Faça seu cadastro e se junte a mais de 3 mil pontos de vendas. Rejumassa. O seu almoço te espera no Seleto Restaurante. Ampla variedade em pratos típicos da culinária brasileira. Ambiente familiar e espaçoso. Reúna sua família ou traga os amigos para o melhor almoço de Goiânia no Seleto Restaurante. Se preferir, conte com o nosso teleentrega ligando para 3255-3231. Aberto de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Seleto Restaurante, porque o seu paladar merece o melhor. Temax Baterias. Baterias para automóveis, motos, tratores, caminhões, embarcações, som automotivo, no brakes, energia solar, alarmes, centrais telefônicas, iluminação de emergência, geradores e outros. Instalação gratuita no domicílio. Temos os melhores preços e as melhores marcas. Eliar, Optima, Durex, Acedelco e Krau. Ligue 3293-0090. Avenida Castelo Branco, número 4422, bairro Rodoviário. Vmax Baterias.
De volta com o Jornal Argumento aqui, para vocês que nos acompanham pela NET, TV, canal 27, né, TV Argumento, e para vocês que nos acompanham também pela TV Capital, canal 32, recebendo com muito prazer aqui o doutor Alexandre Azevedo, ele que é professor de Direito Eleitoral, também cientista político e, importante, né, digamos assim, um mago, já que a política no Brasil, ela não segue regras, né? Como é que é essa questão, professor? Por exemplo, tivemos, no julgamento da presidente Dilma, tivemos o presidente do Supremo Tribunal Federal conduzindo todo o processo. Isso porque, na década de 50, tínhamos um vice-presidente que também era presidente do Senado, então criou-se uma lei para que o presidente do Supremo Tribunal Federal fosse lá. Aí depois esqueceram de mexer nessa lei, continuou. É mais ou menos isso, né? Dá uma situação bem complicada. Mas eu penso que, além disso aí, que tem essa questão histórica, né? O vice-presidente era presidente do Senado. Então, ele tinha interesse direto naquilo, né? Naquele julgamento. Poderia conduzir do jeito que ele quisesse. De repente, ele assumia, né? Então, ele votaria. Então, mas de toda sorte, eu penso que o presidente do Supremo presidir nesse momento, né, de impeachment o Senado Federal, ele traz uma certa tranquilidade, que afasta um pouquinho os debates políticos, né, e dá uma condução mais jurídica. Nós tivemos muitas situações do ministro Lewandowski, né? Pode criticar, como tem críticas mesmo, né? A crítica ela é inerente, né, à atuação, atuou, vai ter uma crítica, mas ele conduziu bem naquele papel, né, fazendo com que as decisões, algumas tomadas de decisões, tivessem uma natureza técnica maior, ainda que decidindo ali por uma casa política. O senhor fala sobre, foi um julgamento que tinha uma pessoa ali do judiciário. Isso, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Professor, dá para dizer que o nosso Supremo Tribunal Federal não está politizado? O Gilmar Mendes fala claramente a tendência partidária, todos declaram, ou seja, nenhum desses ministros fala nos processos, eles falam muito mais para a imprensa e outra coisa. O judiciário teria que dirimir, acabar com as dúvidas, colocar fim. Ele coloca mais polêmica e ainda política também no caso. Não, mas, na verdade, como o tribunal, nós falamos que o Supremo Tribunal Federal ele é guardião da Constituição. Sim. Também chamamos a Constituição de carta política. Não? Então, o Supremo Tribunal Federal, ao tomar uma decisão, ele toma uma decisão política. Tá? E não é uma questão partidária. Deve tomar uma decisão política. Eu vou lembrar aqui numa situação do governo Fernando Henrique Cardoso, quando teve racionamento. O Supremo Tribunal Federal foi chamado a julgar, né, se declarava ou não a inconstitucionalidade de uma lei que impôs racionamento de energia elétrica. E aí muita gente falava, olha... Só para entender, professor, naquela época, se a pessoa consumisse mais do que a média que ela consumia, tinha energia cortada mesmo pagando em dia. Desculpe, ela poderia ter a energia cortada no momento ou pagaria uma multa. Né? Primeiro pagava a multa, continuando aí seria a energia cortada. Né? E aí muita gente, olha, um dos princípios constitucionais é a continuidade do serviço público. Então, com base na continuidade do serviço público, entraram com essa ação direta, ação declaratória, ação direta de inconstitucionalidade, e o Supremo falou, olha, essa lei é constitucional. E aí já tinha... Mas aí, naquele momento ali, era uma situação de um contexto diferente. Que olha só, o que o Supremo poderia decidir? Olha, na verdade, não pode, cada consumidor pode gastar o tanto que quiser, e o governo não pode colocar multa. E o governo também não pode ir lá e cortar. Ok. O Supremo poderia decidir dessa forma. Mas se decidisse, todo mundo ia gastar do jeito que quisesse gastar e depois não ia ter energia. Agora, professor... Então era uma situação prática. Então, só para concluir, o Supremo poderia decidir de forma política, como decidiu. Olha, nós temos que decidir aqui que a lei vale
por uma questão pragmática. Se não for desse jeito, depois não vai ter energia. O senhor falou sobre o Supremo, nessa decisão de Fernando Henrique Cardoso. Naquela época, ninguém sabia quem eram os ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, temos sessões que são transmitidas, inclusive por muitas emissoras de televisão, ficam ali por horas e horas e horas e horas. Essa visibilidade toda que o Supremo ganhou, ajudou ou prejudicou a independência do poder? Do ponto de vista da publicidade, excelente. Do ponto de vista da publicidade, do ponto de vista de verificar como se constrói uma decisão judicial, perfeito. Né? Agora, de outro lado, do ponto de vista da independência, é que pode ter um certo problema. Porque o ministro ele pode ser pressionado, né, pela população a tomar essa ou aquela decisão. E aí isso aí pode ser algo problemático. Isso por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal ele tem que julgar com imparcialidade. O juiz não pode receber voto, porque se o juiz receber voto, ele não julga de acordo com a lei, ele julga de acordo com aquilo que o eleitorado dele quer. Foi, por exemplo, que nessa toada que a Dilma foi cassada. Que muita gente, né, julgou de acordo, votou, né, lá seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado, de acordo com aquilo que o eleitorado queria naquele momento, dando uma certa satisfação para o seu eleitorado. Agora, dentro de tudo que o senhor está falando, por exemplo, como é que se explica? Nós temos... Vamos começar primeiro por esse lado. O ministro Gilmar Mendes disse que quem elaborou a lei do ficha limpa e ficha suja estava bêbado, alcoolizado. Estava alcoolizado. Embriagado. Né? Exatamente. Agora sim, são leis que foram, ou seja, vieram muito mais do clamor da sociedade. Inclusive aquele deputado, que eu não me lembro o nome, mas ele ficou muito conhecido quando ele disse: esta não é a lei que nós queremos. Aí perguntaram para ele, e a opinião pública? Ele falou, estou me lixando para a opinião pública. Uhum. Essa lei do ficha limpa, ficha suja, Gilmar Mendes tem razão, ela é cheia de retalhos? Olha, vamos começar com umas situações, né? Nós temos essa lei que foi fruto de uma iniciativa popular de lei, ok, né? Vamos fingir que não foi, né? Foi uma lei elaborada por algumas pessoas. A CNBB concordou com isso, a OAB também, e a partir disso saiu recolhendo várias assinaturas e levou ao Congresso, levou ao Lula, e o Lula que apresentou o projeto de lei. Então não foi de iniciativa popular, foi de uma pressão popular. Agora, nós estamos agora, foi bom essa pergunta, que nós temos agora um projeto também, né, de pressão popular, as 10 medidas contra a corrupção. E eu pergunto, 2 milhões de pessoas assinaram, apoiando. Eu pergunto, esses 2 milhões de pessoas que assinaram, sabe o que diz a lei? Não sabem. E essas 10 leis bem são certeza. Bem polêmicas? Não, são 10 medidas, né? Exato. E é uma lei só, com 10 medidas que estão 65 artigos. Exato. Uma lei de 65 artigos. Será que quem assinou conhece essas 10 medidas? Será que quem assinou a lei da ficha limpa conhece o teor daquela lei da ficha limpa? E eu já digo, é uma lei horrível. Técnica legislativa, zero. Técnica legislativa, zero. Muito horrível, cruel, né, em alguns aspectos. Inconstitucional muito inconstitucional essa lei. Mas no Supremo foi aquela situação. O povo quer. É uma lei que o povo quer, é uma lei que vai afastar o mal político, é uma lei que vai moralizar uma política. Só que aí começa o seguinte, não tem crime, sanção perpétua, né? Então vai ter ali por um determinado tempo. Daqui a pouco o político vai voltar. E eu falo que é aí que está algo ruim da lei, que a lei promete algo que ela não pode cumprir. Ela promete que ela vai tirar o mal político da política. Só que ela não pode fazer isso. Agora, professor, existe uma campanha feita por artistas de televisão, de novela, cantores,
que vendem essas 10 medidas, né, que são apresentadas pelo Ministério Público como um fim da corrupção no Brasil. Ou seja, há um apoio muito grande a essa lei. O cidadão entende que essa lei ela vai ser a lei de moralização, ou seja, a onda de novo. Nós tivemos aquela PEC do Ministério Público que teria direito de investigar ou não, nunca teve direito, mas como virou aquela onda toda, votaram pela aprovação. E essa outra, essa que está vindo agora, a lei da onda, dessas 10 medidas que são vendidas como a moralização da política, não no Brasil, no mundo, né? Porque fala que qualquer contato que tiver com pessoas em qualquer lugar de corrupção é prisão na hora. Isso. Algum brasileiro tiver ato de corrupção, não importa onde seja, vai ser. Prisão. Bom, até por curiosidade, eu peguei essa lei para ler e assim, não dá, gente, não dá. Cheio de brecha. Não é brecha, concentrando muito poder na mão do Ministério Público, que passa a atuar como uma instituição acima do bem e do mal. E não é desse jeito, né? Dentro do Ministério Público nós temos, como em qualquer lugar, né? Pessoas boas e pessoas ruins, pessoas que fazem atos lícitos e pessoas que fazem atos ilícitos. É esse o problema. E quando o MP me causa assim, uma certa preocupação, pega esses atores, artistas, né, atrizes, e coloca eles lá para apoiar e fazer um vídeo todo bonitinho, apoia essa lei, vamos tal. E tem uns lá que em determinado, olha, não pode haver modificação nessa lei. Olha, uma lei que não pode ser modificada, então estou falando que essa lei é perfeita, que essa lei é tão perfeita, mas tão perfeita, que ela não pode ser fruto de um aprimoramento, uma alteração nela. Eu tenho que aprovar do jeito que o MP trouxe, destino manifesto dele, e eu tenho que pegar essa lei que é perfeita e aprovar do jeito que está ali, sem mudar uma vírgula, sem alterar nada. Eu fico preocupado com relação a isso. Agora, uma coisa que chama a atenção, foi importante já falar sobre isso, mas estamos condenando as pessoas a partir do parecer ou da oferta da denúncia do Ministério Público para o Judiciário. Os promotores, eles fazem um embasamento tão perfeito que parece, ou seja, o Judiciário pode aceitar ou não a denúncia, mas como se tornou as coisas de uma forma que, quando o promotor fala, é uma certeza absoluta, é uma condenação já. Esquece que o MP é parte. E parte, né, olha só, telespectador, parte é aquele que tem lado. Então ele está de um lado, acusando. O fato dele acusar não significa que a pessoa seja, de fato, culpada. E nem que o Judiciário vai aceitar a denúncia, né? Exatamente, nem que vai ser. Às vezes, aí coloca, o MP está fazendo a parte dele, mas a Justiça não está. Olha, espera lá, a Justiça faz a parte dela quando julga. Ao julgar, a Justiça faz a parte dela. E ao julgar pode ser absolvendo ou condenando. Ou então acusando, não é porque absolveu que não fez a parte dela. Muito pelo contrário. Às vezes, ao condenando ou absolvendo, ela está fazendo sim a parte dela. E aí cabe ao MP, se entender que errou, recorrer. E aí tem o princípio da constitucionalidade, que diz que até que se prove o contrário, né? No caso do Ministério Público já é diferente, né? Até que se prove o contrário, todos são culpados. Isso. Até fez a denúncia, aliás, às vezes você fala, nós vamos investigar, o MP estava investigando. Já é motivo para falar que essa pessoa é corrupta. E não é. Nós temos situações aqui, eu rio às vezes, né? O MP expedindo recomendação para o prefeito, recomendação para os vereadores. Olha, é muito bonitinho, mas se o MP acha que isso está errado, ele tem que entrar com ação e não recomendar. Porque recomendação é conselho. Conselho observa quem quer. Nós vemos algumas vezes o MP recomendando, olha, eu recomendo que se construa creches ao invés de construir escola. Ou que se faça uma licitação pautada nisso, naquilo. Talvez na licitação até tudo bem que faça, né? Mas veja no que eu estou dizendo, vai construir uma escola ou construir uma creche, ou fazer uma praça ou construir uma escola. Veja,
ele não governa, o MP não governa, quem governa é o Executivo. Ele que tem que olhar dentro do orçamento aquilo que dá para fazer e aquilo que a sociedade quer. Agora, mas aí pergunta, mas não é melhor construir uma creche do que construir uma escola? Na minha opinião, sim. Mas na opinião do eleitorado que votou naquele cara, pode ser que não. E ele foi eleito para fazer isso. E ele pode fazer uma escola. Mas ele deveria ter, ele pode escolher uma escola ou uma creche. Mas é um absurdo ele ter que... Olha, o eleitor dele que vai ter que saber que daqui 4 anos, ou quando for da eleição, se dá o voto nele ou não. Votando nele, ele vai aprovar o que ele escolheu. E claro, com o apoio do Legislativo também, né? Isso, o apoio exato que aprova ali o orçamento. Né? Agora, professor, como é que se explica tantas pessoas concorrerem a essas eleições que aconteceram agora e estão sob júdice, ou seja, 17 municípios no estado de Goiás tiveram candidatos que têm alguma pendência na justiça. Tivemos também eleições onde só tinha um candidato e aí eleição ainda que o TSE, o TRE, errou o número do candidato, da candidata que nem ela conseguiu votar. Mas por que não se barra esses candidatos que têm algum problema com a justiça? Por que o Ministério Público, o TRE ou alguém que tem o poder para isso já não agir já com antecedência? Porque, primeiro, vamos lá da justiça, né? Não há como agir com antecedência. O caso tem que primeiro chegar para depois a justiça julgar. Quem poderia agir com antecedência é o partido. Em sabendo que essa pessoa é inelegível, é ficha suja, não lançar como candidato. Né? Seria esse primeiro ponto. Agora, com relação a se lançar candidatura, e aí cabe à Justiça Eleitoral, chegando o registro desse candidato, julgá-lo. Né, e fazer esse julgamento. E aí, evidente, o tempo, aí nós voltamos na reforma política, alterou a legislação, né, diminuiu o prazo de convenções que passou, era em junho, passou para julho e agosto. Então, nós tivemos pouco tempo para a Justiça Eleitoral julgar. Quando eram em junho, essas situações todas já estariam resolvidas. Se mantivesse o calendário em junho, hoje eu posso assegurar tranquilamente que essa situação já estaria definida. Professor. Então, como alterou, aí as pessoas estão colocando a culpa na Justiça Eleitoral. Não, a culpa não é da Justiça Eleitoral, é o sistema eleitoral que foi modificado e deu um problema. Com relação também à candidatura de um candidato só, né, em vários municípios, aqui em Goiás 4. Como que isso aconteceu? Ora, nós temos partidos dentro daquele município. E o partido não quis lançar concorrentes. A Justiça Eleitoral e o Direito Eleitoral não tem nenhuma responsabilidade com relação a isso. Os eleitores daquele partido, daquela cidade, é que deveriam cobrar dos partidos que lançassem concorrentes, candidatos, também de oposição. Muita gente culpa a Justiça Eleitoral pela digamos, uma candidatura única. Não tem como. A Justiça Eleitoral não pode proibir uma candidatura única. Né? Se aquele candidato foi lá e quis, e apenas ele se candidatou, outros partidos coligaram com aquele partido ou não quiseram lançar concorrentes, olha, não tem jeito, alguém vai ter que ser eleito, aquela pessoa vai ser eleita. Da candidata, né, que até disse, né, que houve um número errado, olha, quem informa o número é ela. É ela que informa o número. Se ela informou o número errado ali, é a responsabilidade dela com o partido dela. Mas culparam a Justiça Eleitoral que, segundo a candidata, trocou. Aí é fácil arrumar alguém, né? Mas veja, quem faz o lançamento do número é ela. É um sistema que ela ou o partido dela que entra e lança um número. Então não é a Justiça Eleitoral que lança número algum. É ela mesma, a candidata e o partido, que faz o lançamento desse número e eles que são responsáveis por isso. Professor, uma última pergunta. Todos os projetos e planos dos pseudos governantes ou candidatos são registrados na Justiça Eleitoral. Será que esse pessoal vai entregar tudo isso que está prometendo? E aquela garantia, as minhas propostas estão lá no Tribunal Regional Eleitoral, já foram apresentadas e tal.
só que nunca são cumpridas. Tem alguma validade a pessoa levar o projeto de governo dela até o Tribunal Regional Eleitoral? Tem, né? Até mesmo para que o eleitorado já tenha uma prévia daquilo que ele está prometendo. Mas veja, não é porque ele prometeu ali que vai ter que obrigatoriamente cumprir. Mesmo porque a hora que chega no governo é que ele vai ver o tamanho do orçamento que tem, né? Pode acontecer fatores internos e externos que afetam. Olha, não tem dinheiro, então não vai ter como cumprir aquilo. Às vezes prometeu, né, determinada situação, manda o projeto de lei, o projeto de lei não é aprovado. É outra situação externa. Talvez isso, professor, tenha o descrédito, o desânimo do cidadão diante da política atual, ou seja, todo mundo sabe que prometer é algo que a cada dia que passa o cidadão fica mais cético, ele não acredita mais e prefere não votar? Não pode ter, mas não apenas nisso. Eu acho que é mais uma falta de credibilidade, uma falta de transparência mesmo. O eleitorado ele poderia tranquilamente conhecendo o problema, sabe, olha, realmente não vai dar. Agora, o que nós temos, voltando lá em 2014, o que nós temos? Um governo que disputando a reeleição, sendo bombardeado, falando, olha, tem crise, o governo, não tem crise, ganhou a eleição, tem crise. Então, isso que é mais complicado. Se desde o início tivesse participando desse debate, dizendo, olha, realmente nós temos crise, mas nós vamos sair, é uma coisa. Mas não, nós não temos crise, chega a eleição, ganhamos, realmente nós temos crise e a coisa está feia. Né? É aí que traz a questão dessa falta de credibilidade, pela falta de honestidade. Professor Dr. Alexandre Azevedo, professor de Direito Eleitoral, cientista político, muito requisitado no período da eleição, inclusive no primeiro turno o senhor estava em todos os canais de televisão, todas as emissoras de rádio, é uma prova em conteste do conhecimento que o senhor tem e também empresta para a gente um pouco desse conhecimento. Agradeço muito pelo prazer de ter aprendido com o senhor aqui e desejo sucesso e vamos nos encontrar no segundo turno. Sim, no segundo turno estaremos por aqui. Tenham todos, né, desejar aí os eleitores que ouçam, né, a propaganda eleitoral do candidato, né, e escolha aquilo que é melhor, não para você, mas para a nossa cidade. Ok, muito obrigado. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. Para vocês que nos acompanham pelo TV Argumento, canal 27 na NET, continue conosco. E para vocês que nos acompanham pela TV Capital, canal 32, o nosso muito obrigado e até o próximo programa.